Gênero, subgênero da música. Lo-fi, música, parte 04. História 1950-1970. Origens e obras influentes. A música de Lee antecede a história documentada, mas Lo-fi, como foi entendido depois dos anos 1990, pode ser rastreado até o rock and roll dos anos 1950. O AllMusic escreve que as gravações do gênero foram feitas de forma barata e rápida, muitas vezes em equipamentos abaixo do padrão. Nesse sentido, os primeiros discos de rock and roll, a maior parte do rock de garagem dos anos 1960 e muito do punk rock do final dos anos 1970, poderiam ser rotulados como lo-fi. Os álbuns dos Beach Boys, Smiley Smile, 1967, Viu Johnny, 1967, e Freeze, 1968, foram uma trilogia de álbuns lo-fi gravados principalmente no estúdio caseiro de Brian Wilson. Os álbuns foram posteriormente referidos como componentes de suas bedroom tapes. O escritor do Pitchfork, Mark Richardson, creditou os Smiley Smile como basicamente a invenção do tipo de lo-fi bedroom pop que mais tarde impulsionaria Sebado, Animal Collective e outras personalidades. Os editores da Rolling Stone creditaram Viu Johnny com a origem da ideia do pop de Jamie Atkins, da Record Collector, escreveu que muitos dos atos do lo-fi também devem muito ao som saturado da canção ao primeiro Vanado de 1970. No início da década de 1970, alguns grandes artistas lançaram músicas gravadas com equipamentos portáteis multicanais. Exemplos incluindo Paul McCartney, 1970, e Todd Rundgren, Something, Anything, 1972. Produzido logo após a separação dos Beatles, o McCartney, gravado em casa, estava entre os álbuns mais vendidos de 1970, mas foi criticado. Em 2005, depois que um entrevistador sugeriu que era talvez um dos primeiros grandes discos lo-fi de sua época, Paul McCartney comentou que era interessante que os fãs mais jovens estivessem olhando para algo assim com algum tipo de respeito, e que o álbum é uma espécie de simplicidade hippie, meio que ressoa neste momento, de alguma forma. Something, Anything foi gravado quase inteiramente por Rundgren. O álbum incluiu muitas de suas canções mais conhecidas, bem como uma faixa falada, intro, na qual ele ensina o ouvinte sobre falhas de gravação no formato de um jogo caça ao ovo, que ele chama de som de software studio. Ele usou o dinheiro ganho com o sucesso do álbum para construir um estúdio de gravação pessoal em Nova York, onde gravou o álbum seguinte, de menos sucesso, A Wizard, a True Star. O musicólogo Daniel Harrison comparou os álbuns dos Beach Boys mencionados acima com A Wizard, a True Star, que imita aspectos do estilo de composição de Brian Wilson nas suas transições abruptas, mistura de vários estilos pop e efeitos de produção incomuns. Mas deve ser lembrado que o fracasso comercial dos experimentos dos Beach Boys dificilmente foi motivo para imitação. Em 2018, Sanso Disque do Pitchfork observou que as impressões digitais de Wizard continuam evidentes nos alters dos quartos até aos dias de hoje.